só para avisar a todas em que pé nós estamos, tá? Então, nós estamos agora no capítulo 2, né, abordando o 2.5 ao 2.9, que são os tópicos, os capítulos do livro, tá? Então, nós vamos fazer uma didática diferenciada agora, até com a apresentação dos slides, porque nos outros momentos nós fazíamos só com a câmera, né? Só como um bate-papo mesmo, com diálogo. Então, acredito que assim fica melhor, até mais ilustrativo para todos. Então, nós vamos tratar desses tópicos, né? Falando, então, nós vamos começar aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Pro. Ótimo. Então, vamos lá. Nós estamos falando, né, da pedagogia da autonomia, do Paulo Freire, fazendo uma análise, né, desse livro tão importante e fundamental para a nossa prática, em sala de aula, o nosso ponto de vista, né, da forma que a gente pode enxergar toda essa situação. Então, esse item 2.5, por exemplo, ele nos apresenta que ensinar exige humanidade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Esse é um ponto muito importante, né, e fundamental para que a gente conheça os nossos direitos também e para que a gente dê valor, né, a nossa profissão. Aí Paulo Freire também, ele coloca um ponto muito importante, que após essa leitura aqui da pedagogia da autonomia, seria interessante que todos os professores fizessem a leitura do professor Assim Tia Não, né? Até justamente porque nós estamos falando também dessa questão de direitos, não é que é por conta só disso, de nomenclatura, mas questão de direitos mesmo, né? Bom, então aqui diz que o professor ele precisa aprender a lidar com as diferenças, desenvolver amorosidade aos educandos e cultivar a humildade e a tolerância. Além disso, deve entender que a luta pelos seus direitos é um momento importante enquanto a prática ética. Então, isso é o que a gente vem sempre falando, é uma coisa que a gente vem sempre discutindo, debatendo, né, os pedagogos se colocando, né, num ponto é um ponto ético, mas também ele traz uma questão de amorosidade com os educandos. Então, isso também nos faz refletir que não é fácil, né, porque somos seres humanos e nem sempre, né, nós estamos no dia bom, mas a gente tem que saber trabalhar isso. Por isso que essa questão do autoconhecimento ela é importante e fundamental para a nossa prática, né? E aí vocês podem já começar, né? O que vocês absorveram desse capítulo? Vamos lá, quem começa? Denise, Gisele, professora Thais. Então, professora, boa noite a todas. E nesse tópico que a senhora está falando, professora, é tão importante porque assim, a gente não tem que ficar sentado. Não é só a gente pegar o nosso diploma e ir lá e lecionar. A gente tem que, sim, lutar, buscar pelos nossos direitos como professores, né? Eu fiz serviço social, professora, até o 3º semestre. Mas por uns motivos eu tive que trancar, mas eu espero futuramente, quando terminar a pedagogia, eu terminar o serviço social. E tem certos direitos, professoras, que as pessoas lutam para conquistar, né? Igual muitas vezes, né, a gente vê em reportagem de professores fazendo manifestações, questão de salário mais digno, né? Então, a gente tem que buscar pelos nossos direitos e ensinar os nossos alunos a isso também. Esse é meu ponto de vista. Isso, até porque ele diz ali, né, a luta dos professores em defesa dos seus direitos, de sua dignidade, deve ser entendida como um momento importante da sua prática docente, enquanto prática ética, né? Então, esse é um ponto que nos deve chamar a atenção. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que faz parte dela, essa questão ética, agir eticamente, agir com respeito, né? Respeitar a nossa profissão, respeitar o próximo.
independente de qualquer coisa, independente de, mas eu ganho pouco, mas foi a profissão que nós escolhemos, então temos que tratar a nossa profissão com respeito, né, com respeito aos nossos estudos, a nossa prática em sala de aula, a pesquisa, né, então essa reflexão é muito importante e fundamental dentro, né, desse contexto que nós fazemos, que nós falamos, né, o tempo inteiro, em relação à ética profissional. E aí Paulo Freire também fala que não é errado, né, o fato de você lutar pelos seus, por um salário mais justo, né? Hoje, por exemplo, hoje que eu falo, tipo, né, hoje em dia conseguimos, foi uma luta para que o professor tivesse um piso, né, dentro do contexto da história, um piso salarial, quer dizer, é uma conquista, né? Então, a luta pelos nossos direitos também, né? Tá vendo quanta coisa exige do professor dentro desse contexto. Thaís, Gisele, se vocês quiserem falar antes da gente passar para o próximo tópico. Professora Keila, deixa eu ver mais ou menos se o que eu estou pensando cabe aí o que você está colocando. Eu acredito que com esse tópico que você colocou aí para nós, né, ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, eu vou falar mais assim especificamente o que eu penso com relação a essa colocação da luta em defesa dos direitos dos educadores. É interessante, sim, nós estarmos aqui discutindo, porque justamente o professor ele tem que enxergar isso, mas não é só um enxergar, né? Eu acredito que enxergar e como se fosse vestir isso. Então, ele sendo professor, esse professor pertence a uma determinada sociedade, né? E igual você falou da conquista do salário, foi uma conquista, mas olhando ao longo da história, assim, da profissionalidade, né, do professor, tivemos grandes conquistas, mas eu acho que, você é uma professora que sempre fala, não podemos ficar no achismo, mas acredito, então, que olhando essa trajetória, nós merecemos mais, né? Comparando com outras, não desmerecendo outros profissionais, mas eu acho que a defesa dos direitos do professor, conforme a professora apontou, né, ter esse olhar para a valorização da sua profissão, da profissão que você escolheu, da profissão que você pertence, e sim, participar dessas defesas dos direitos, participar ativamente, né? Então, conhecer assuntos de políticas educacionais e que complementam aí, talvez seria essa palavra cabível aqui, complementam a nossa profissão, e que aí, a partir desse momento que a gente sabe do que a gente está lutando, a gente sabe o que a gente quer para a nossa profissão, a gente vai em busca, né, com o objetivo dessa conquista, mas como se fosse vestir desses direitos e também participar ativamente, né, dessa busca desses direitos. Eu não sei se... Não, é isso. Você vê que o cuidado que Paulo Freire teve com tudo isso, que ele fala que ensinar envolve muitas coisas. Aí quando chega nesse capítulo 2 aqui, mais especificamente esse 2.5, aí ele já entra falando, quer dizer, nessa luta desses direitos, de você agir eticamente, é exatamente isso, né? É a gente refletir literalmente sobre a nossa profissão. E eu também concordo. O peso salarial de um professor, ele é muito baixo, pelo tanto que a gente estuda, que a gente trabalha, a gente não dá... Tem aquela coisa, né? Você só dá aula? Eu vou falar assim, a gente não dá só aula, a gente trabalha muito mais nos bastidores, né, do que propriamente ali, né?
Por Então, exemplo, Não é assim, só na sala de aula, em casa também, final de semana. isso, e por aí vai. Olha o que nós estamos fazendo, né? Por exemplo, aqui nesse momento de reflexão, de debate, de troca de ideias, né? Sobre aquilo que nós entendemos. Quer dizer, isso garante para nós uma reflexão também sobre nossa prática, né? sim, sim. Por exemplo, olhando, não sei se essa palavra existe, legislamente, mas olhando as leis, né, olhando as mudanças das outras profissões, comparando com as nossas, a nossa em relação de retorno mesmo, né? Uhum. Porque muitos professores necessitam de um retorno para talvez continuar com as suas formações, né? Então, assim, cursos, etc. Então, eu estou falando assim da questão dos direitos, leis, salários, né? Então, Uhum. muitas mudanças. Tivemos várias mudanças, né? Estão acontecendo, mas eu quero saber quais, né? O que se espera, o que a sociedade, Ainda está por vir, né? isso, o que está por vir, quais serão, porque nós temos os nossos direitos, e conforme tudo muda, tem que mudar as leis que amparam o nosso trabalho, as leis que regem o nosso trabalho, né? Uhum. E é assim, né? A cada nova lei ou a cada novo, não nova lei, né? Mas a cada novo não é inciso, bom, enfim, esqueci o Artigo, nome. inciso, Então, o artigo é o que está próprio ali, mas a cada alteração que tem na sim, lei, sim, né? sim. A gente sempre espera, né? Alguma modificação em torno disso. Bom, muito bem, meninas. Perfeito, uma Vamos para o melhoria, próximo né? tópico. Sempre. Sempre. Próximo tópico, então, ele Próximo. Porque a nos. partir da nossa profissão, professora, como professores, vai surgir novos. A gente está colocando Exatamente. não sei se é essa a palavra certa. A gente está plantando uma sementinha ali naquele aluno. A intenção é sempre essa, né? É sempre essa. É sempre despertar no aluno que aprender é bom, é gostoso, é legal, e parece uma mágica quando a gente começa a aprender. É um mundo de descoberta tão incrível, né? E quando a gente consegue atingir, é claro que a nossa luta é atingir toda a sala. Mas é tão difícil. Mas se a gente atingir, digamos, uma parte dessa sala, que essa sementinha for plantada, gente, né? Bom, vamos ali para o próximo tópico, então, 2.6, que vamos até o 2.9, hein? 2.6 diz o seguinte: ensinar exige apreensão da realidade. Quem gostaria de começar? Ensinar exige apreensão da realidade. Gi, você quer começar, que você não falou no outro, aí você Sim, complementa? Pro. Vamos lá. Sim, eu ia falar do outro quietinha, que eu... Gi. que eu estava lembrando aqui, eu estava até pesquisando, porque são tantos autores, mas eu estava lembrando de um livro que eu estou estudando para um determinado concurso, do Moran, que fala da formação do professor, né? E ele... Gi, só para eu saber, Moran que você fala é o José Moran ou é o de... Ah, ok. E José ele Moran. tem um livro de formação de professores que tem até as etapas do professor, né? Que ele coloca lá. E essa luta por nossa formação, por nossa realidade, é uma das etapas que a gente aprende durante a nossa vida funcional, né? Durante a nossa... enquanto professor. Aí eu estava aqui lembrando, enquanto a Thaís falava, dessa nossa realidade, do que a gente tem que lutar, do que a gente tem que batalhar mesmo. E isso a gente aprendendo, por ser uma etapa, e a gente está aprendendo com ela, a gente leva isso para dentro da sala de aula, né? Porque se nós não lutamos por nossos direitos, nós não ensinamos nossos alunos a lutar, porque a gente se conforma com o que a gente tem. Né? É o que está aí até na frase, né? Não há o que fazer. Quando a gente pensa que não há o que fazer, a gente se conforma com a nossa realidade. E a gente leva essa realidade para dentro da sala. É né? isso mesmo. Até na nossa postura mesmo. Ah, isso aqui é assim mesmo. Até na nossa postura mesmo.
né? A gente vê isso muito nítido em movimentos de greve, né? Movimentos grevistas por busca de melhores salários, de condições de trabalho, de carga horária. São muitas lutas, né? As nossas. Há muitos anos lutamos por muitas coisas. E a nossa postura em relação aos alunos, quando a gente se acomoda mesmo, né? A gente passa isso para os nossos alunos. Então, a gente tem que ter entender a nossa realidade mesmo, né? Encarar de frente a nossa realidade mesmo, né? A gente tem que construir, reconstruir, somos seres históricos, somos formadores de opinião, somos cultura, né? Eu acredito. Isso. Sabe que uma coisa que chama atenção foi um trechinho que eu destaquei ali que diz assim, né? Mulheres, homens são únicos seres capazes de aprender, porque somos pensantes, né? O que nos difere dos animais é que nós pensamos, né? E isso nos permite construir, reconstruir, constatar para mudar. Então, se nós temos a capacidade de entender que alguma coisa não está bem, não está legal, e que a gente pode mudar, quando ele diz a apreensão dessa realidade, poxa, então vamos pensar, vamos reconstruir, vamos fazer de uma forma diferente. A capacidade de aprender, ela não é apenas adaptar, né, mas, sobretudo, transformar, a intenção de transformar essa realidade que vivemos. Né? Você pode ser um otimista, você pode ser um realista, ou você pode ser um pessimista, aquela pessoa que está tudo ruim. Então, cabe a você em qual o seu posicionamento em relação a isso, né? E em torno disso, investir recriando a fala da nossa educabilidade, que aqui é um trecho dele, deixa eu só destacar, ao nível distinto do nível do adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas, né? Esse trecho trouxe como destaque para dizer o quê? Que independente das outras questões, dos outros animais, nós podemos pensar e recriar a nossa prática ou o contexto em que a gente está inserido. Eu posso reclamar o tempo todo da minha escola, que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, ou eu posso pesquisar para trazer uma situação nova para a realidade da minha escola, com as condições que são favoráveis ou que estão disponíveis ali, né? Thaís, Denise... Então eu vou fazer uma correlação com o que você está falando. Esse é um pensamento meu. Antes de chegar tudo isso que está acontecendo, né, com essa questão toda da pandemia, etc., eu sempre pensei, puxa vida, se nas escolas privadas, né, o número de crianças em sala de aula menor comparado com as escolas públicas, por que as públicas não pode ser assim? E assim gera mais emprego para a classe dos professores e as crianças aprendem de uma maneira melhor, porque vai reduzir o número, né? Porque comparando a privada, 15 alunos numa sala de aula, um exemplo, e a pública 35 e tal, e eu fico, puxa vida, um professor não dá conta de... Não dá. Eu sei que a gente não atinge 100%, é a nossa intencionalidade, a gente quer trabalhar com a sala toda, com todos os alunos, mas é impossível no sentido assim, cada ser é único, né? Cada ser tem o seu tempo, etc. Tá, só para voltar agora com o gancho. E aí aconteceu a pandemia. E aí agora, né, o que você colocou aí, exige a apreensão da realidade. Será que as autoridades vão repensar na educação, né? Na educação no sentido assim de, poxa, como que... agora não vamos falar de provas avaliativas, assim, IDEB, essas coisas, né? Números, estatísticas de levantamentos, índices educacionais do Brasil. A intenção não é essa. Mas é assim... Será que não seria favorável já pensar nessa proposta, né? Eu sei que não sim por conta da pandemia, mas vamos olhar por conta da pandemia antes. Será que não seria favorável, né? Diminuir o número de alunos em sala de aula no sentido não Thaís, de diminuir.
Agora eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui. É que você trouxe essa questão das autoridades, enfim, mas você não acha que também pode ser uma questão assim, poxa, mas eles sempre deram conta? Para que a gente vai mexer nisso agora? Você entende? Verdade. Mas eu entendo a sua preocupação. Eu sempre fiquei, eu falei, puxa, será que agora vai? Eu fiquei pensando, agora vai. Tipo, a professora ia auxiliar em sala de aula, números de crianças reduzidos, espaçamento, né? Escolas mais amplas. Sim. Pensando aqui comigo, agora vai. Ó, a professora Thais aqui é uma verdadeira otimista, vocês estão percebendo? Gisele, você ia falar alguma coisa. Foi Gisele ou foi Denise que ia falar alguma coisa? Mais realista, né? Não, eu também sou otimista, mas é que você deu um baita do exemplo do otimismo, você está entendendo? Você deu um baita exemplo. Falamos agora. Denise, pode falar. Não, é sobre isso que a professora Thais está falando mesmo. Será que eles vão melhorar? Que agora, as coisas que estão acontecendo agora, eles vão mudar alguma coisa, né? Mas às vezes eles sabem e não querem saber, sabe? Tá dando aula e se interessa. Tá, vocês estão trazendo isso? Vocês estão trazendo essa questão da apreensão da realidade dentro desse contexto? O meu pensamento é a apreensão da realidade. Tá. Até para a gente entender, será né? Será que só eu que pensei isso? Será que teve mais professores que levantou essa hipótese, né? Porque eles pensam, claro. Por exemplo, a minha mãe, né? Ela é professora do ensino fundamental de escola pública, e aí eu falei, nossa mãe, como será que vai ser esse retorno? O Dória colocou aí que em setembro. Daí eu falei, como que será que vai ser, tipo, 15, na primeira semana vai 15 alunos, na segunda semana os outros 15, como, em ordem alfabética ou não? Por exemplo, esse é um trabalhão, né? Esse aí literalmente a gente se reinventar, né? Eu acho que a palavrinha aí o reconstruir, é o construir, é o que você colocou ali, né, para nós. Literalmente. Bom, vamos lá. Exige alegria e esperança. Vamos lá, Denise, pode começar aqui, ó. Vamos lá, você que já começou, começa você. É bem aproveita, o que a professora Thais está falando, né? De ser otimista. Ensinar exige alegria e esperança. Vamos lá, então. Vamos pegar isso no 2.7. Pode falar, Parece Denise. que eu estou junto com vocês aqui, professora. Desculpa, se às vezes eu me intrometo. Não, a intenção é essa mesmo, Denise. Não. Denise, olha aqui, nós estamos numa reflexão entre professoras, entendeu? Fica tranquila, vamos lá. Pega o gancho aí, Denise. 2.7. A esperança de que professores e alunos podem aprender, ensinar, produzir juntos e resistir de tudo que tente tirar a alegria. A esperança faz parte da natureza humana. É um condimento indispensável para a experiência histórica, ou seja, sem ela não haveria história, porque seria puro determinismo. Professora Kelly, eu vejo isso muito em você, que em algumas falas suas, e nas falas suas que você aprende com a gente, muitos casos, né? Assim como a gente vai estar aprendendo muito com você, em alguns certos casos, em algumas ocasiões, fala assim, nossa, eu tô aprendendo isso. E a gente tem que ser assim, né? Sempre. E como a professora Thais, né? Ser otimista. A Thais, ela tem muito isso, né? Vocês vão ter aula com ela ainda, para quem não teve. A Thais, ela é muito otimista, e isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que você tem que ser realista, também pessimista eu já não gosto, né? Eu não gosto muito desse negócio da pessoa pessimista, não vou conseguir, eu não sei fazer, mas o quanto você se esforçou para você chegar num ponto de dizer que não consegue fazer, entende? Eu não gosto muito disso. Eu falo, não, vamos tentar, vamos deixar esse negócio de não consegue, vamos tentar. Então, eu acho que é isso que Paulo Freire quis nos apresentar aqui, ensinar exige alegria e esperança, não é? Então, trazendo essa reflexão aqui, esse ponto de vista, quero saber da Gisele, da Michele, que chegou agora, né? Vamos lá, opinião de vocês agora.
Que temos mais dois. Oi, pode falar, Gisele. Esse é um tópico que eu gosto muito, bastante, do livro dele, da Alegria e da Esperança, porque eu acho que a esperança nos alimenta, né? A esperança, por mais que você saiba que tem todo um sistema por trás da gente, toda uma questão cultural, né? A gente não pode desistir, a gente tem que pensar que a gente pode transformar, que ainda que seja um pouquinho, que seja por sementinhas, que seja um trabalho árduo, lento, mas que uma hora ele vai, uma hora ele acontece, e que ele aconteça no mínimo, como no muito, mas ele acontece. Eu lembrei agora até de uma coordenadora que eu tive logo que eu entrei em Guarulhos, que Deus a tenha num bom lugar, faz pouco tempo que ela veio a falecer, que ela falava para a gente, não se mata com esse aluno, não. Não se mata, não, porque ele é assim mesmo, a família dele é assim. O que vai ser da gente sem alguém para lavar nossos carros, sem alguém para retirar nosso lixo? Você acha que você vai formar 35 médicos? Ela falava desse jeito para a gente quando era um aluno que dava muito trabalho. E isso, nossa, entrava que nem uma faca, né? Mas eu era recém, né? Eu tinha acabado de entrar na prefeitura, a gente tem todo o período probatório, enfim, a gente tem que, né, seguir o ritmo conforme a música, eu falo que eu fingi demência e fazer seu trabalho dentro da sala de aula. Então, essa questão da esperança, por mais que você saiba que vem de uma cultura, que vem de uma injustiça social, que vem... São muitos fatores, né, que entram dentro da sala e atrapalham o nosso trabalho. Atrapalham não, né? Também atrapalham. Mas eu acho que quando um professor, um educador chega num ponto desse, eu acho que ele já chegou no limite dele, assim, já foi, assim, né? É assim mesmo, ele já na fase é mesmo. Eu acho que, sabe, esse tempo que você tinha que passar, não é nem questionando nenhuma, até para não ser antiética em relação à profissão dos nossos colegas, mas aí eu acho que já chegou no limite dele. Sabe aquele limite que a gente não pode deixar um para trás. Nós, professores, não podemos deixar nenhum para trás, né? Só para fechar, poucos anos depois, acho que uns 5, 6 anos depois, ela foi coordenadora da escola que os meus 2 filhos estudaram. E eu tinha um filho bem complicado, que ele odiava a escola, e a Isabela, que foi aquela que participou da aula outro dia, que ela é muito estudiosa, muito crítica, enfim. E ela era o sonho de consumo da escola, porque com 4 anos ela se alfabetizou sozinha, então ela não dava trabalho. Ela não dava trabalho. Já o Felipe, no segundo ano, não lia, não escrevia. E quem era a coordenadora da escola? Essa pessoa. Aí pensa, né, Pro? Esse talvez seja o nosso maior desespero, né? Meu Deus, se meu filho um dia, né, cair nas mãos, porque... Foi, né? Eu falei para ela, meu filho não vai ser lixeiro, meu filho não vai carregar seu lixo e ele não vai lavar seu carro, ele vai estudar, você só precisa... A sua professora, eu falei para ela, que aí ela já não era minha coordenadora, éramos da rede, eu era professora da rede, eu fui como mãe. Eu falei, a professora dele não pode colocar ele no fundo da sala, que nem ela está fazendo, porque ele é o único da sala que não é alfabetizado. Ela tem que dar atenção para ele, e eu quero meu filho alfabetizado, porque eu faço as coisas em casa. Sempre, isso acho que foi no final de abril. Em junho ele estava alfabetizado. Uau! É aquela história, né? A criança também, ela dá uma testada em nós professores também, né? O tempo todo a criança testa, ela vê. Se ela sente também que a professora não está nem mais aí, ela fala, quer saber? Ninguém está mais nem aí comigo, então eu vou continuar aqui nesse ramo. Agora, quando ele se depara com... Né? Para ele era um... Aí, isso quando eu não chegava lá para buscar ele estava em outra sala. Mas por que o Felipe está em outra sala? Ele não quer prestar atenção na aula? Mas que aula se ele está jogado na sala? A aula não era para ele, como é que quer prestar atenção? Às vezes era um pouquinho mais de atenção para ele, um aconchego, a questão da afetividade dita por Vallon, a questão da abordagem humanista trazida por Rogers. Quer dizer, faltou talvez um olhar, né? A gente não está aqui para julgar, mas um olhar aí seria importante. Bom, Michele, vou pedir para que você, então, pegue esse 2.8, que você faça a leitura, a interpretação e você traga um pouquinho aqui para nós desse 2.8, que é ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Vamos lá, Michele. Fica à vontade. Bom, boa noite a todas. Estão me ouvindo?
Boa noite. Professora Keila, eu não consigo visualizar nada. Eu tô às cegas aqui. Ah, Michele, poxa vida. Péssima, a minha internet tá péssima. Então, vamos fazer assim. Você sabe que o 2.8, você possivelmente fez a leitura, colocou as suas reflexões aí. Então, eu só vou ler para que você contextualize, mas eu vou dar a fala para você iniciar, tudo bem? Tudo. Vamos lá. Então, o mundo não é, ele está sendo. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha e intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. Qual é a reflexão, né, que a gente pode trazer em torno disso? Olha, quando fala de luva, seria o quê? Vamos imaginar, não devemos ser omissos, né? Então, devemos ter consciência e transmitir essa consciência aos nossos alunos, né? Da sua existência, né? Então, por que estamos aqui? Qual é o objetivo, né? O que estudar, como estudar, para quem estudar. Então, nós, educadores, devemos primeiramente ter essa consciência para, enfim, conseguir transmitir isso para os nossos alunos, né? Se acreditamos numa transformação e a educação é possível transformar, primeiramente temos que conscientizar. A consciência, ela é a base dessa transformação. Mais ou menos, tá? Eu não contextualizei muito, não, porque eu estou meio perdida hoje. Gostei. Não, tá ótimo, já trouxe um momento de reflexão aqui. Thaís, Gisele, Denise, quem gostaria de complementar? Eu adorei a fala da aluna, desculpa, Michele. da aluna Michele. Nossa, é isso mesmo. Primeiramente, conscientizar, né? Partir da consciência para poder ir para a ação, né? Só correlacionando com o anterior, com o que você estava comentando, e junto com a aluna Michele, né? Sobre a esperança. Você falou da ensinar exige esperança e alegria no capítulo anterior, no slide anterior. Mas eu acredito que Paulo Freire, quando ele fala da esperança, é a esperança de não sentar e esperar, né? É a esperança do agir, né? Daí vem agora, ó, olha só, é a esperança do agir e essa ação é da convicção de que a mudança ela é possível. Olha só como, né? Uma coisa vai encaixando na outra. Era só isso. Michele, muito boa sua colocação. Muito interessante. Obrigada. Mesmo, isso mesmo, né? Olha só, né, o que Michele trouxe. A Michele, Thaís, nossa aluna, não sei se vocês já têm contato. Michele, só para te apresentar, é a professora Thaís, tá? Ela está participando conosco das discussões, tá bom? Só para vocês se apresentarem, né? Porque eu acho que vocês não se conhecem, Thaís. tá bom? Teremos essa oportunidade, sim. Em breve, espero. Muito bem, meninas, está muito bom isso aqui. Eu quero saber da Denise. Denise, o que você acha desse capítulo que Paulo Freire nos apresenta aqui? Qual foi a sua reflexão em torno disso, desse trecho? Então, né, professor, que o mundo ele está no processo de construção, né? Então, todo dia uma nova coisa está acontecendo, uma nova oportunidade, novos conhecimentos, né? Então, como eu disse no começo, né, não é só a gente pegar o diploma, né, e ir dar aula, não é só isso, é a gente ir mais além, né? Tem tudo a ver com você estava falando também sobre ter afetividade com o aluno, estar junto.
Até porque não é só aquela questão, né? Estou indo para a faculdade, né? Aquela diferença do estudante e do aluno. O estudante, ele é estudante, né? Ele vai lá, cumpre o horário, tudo bonitinho. Agora, o aluno, ele senta e estuda, né? Não é a questão de ir para a faculdade só por ir. E se alguém te perguntar o que você aprendeu no semestre passado, você não conseguir nem lembrar daquilo que você estudou. Né? Ter uma ideia de que se eu não pegar o meu caderno, eu rever aquilo que foi dito, do que foi falado, meu cérebro simplesmente ele vai descartando aquilo, como não sendo importante, como não sendo fundamental. É sentar, é contextualizar, é pegar outros exemplos, outros autores que nos dão embasamento para isso, e não simplesmente, e é isso que nós temos que passar para os nossos alunos, né? Uma coisa que é bem interessante, só para terminar minha fala aqui, e eu abri para vocês, é aquela questão assim, muitas vezes a gente fala da aprendizagem significativa e que a gente tem que saber o porquê que o nosso aluno precisa aprender aquilo, por que tem que ter o tal do significado, mas muitas vezes nem a escola sabe. A escola que eu digo são as pessoas que estão envolvidas mesmo. E isso é uma realidade, não é crítica, é uma realidade. Mas por que seu aluno precisa aprender tal coisa? Precisa aprender isso porque está no currículo. Né? O currículo das coisas que ele tem que estudar são isso, 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 isso. Então, ele acaba tendo que estudar, mas não sabe nem por que está ensinando aquilo, o aluno também não sabe por que está aprendendo aquilo, e aí fica sempre, né, essa questão. Então, quando Paulo Freire nos traz essa reflexão, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, mas essa mudança tem que começar por quem? Tem que começar pelos professores acreditando nessa mudança. Né? E esses professores, qual é o futuro da educação? São vocês, somos nós. Né? Esses pedagogos que estão sendo formados é sair com essa convicção de que as coisas podem ser diferentes, sim. A partir do momento que eu tenho aquela questão da professora Thais de ser tão otimista, mas a gente também tem que ser realista para poder analisar os fatos, né? Isso tudo é importante. Só a questão do pessimismo que eu não acho legal. Isso é uma opinião minha. Né? Agora, a questão de você ter uma porcentagem de otimismo e de realismo, eu acho fundamental na nossa profissão, né? Alguém gostaria de complementar? Acho que é isso mesmo, Keilinha. É isso mesmo, eu tô aqui, tem que ser mais realista. Não, mas o otimismo, uma dose de otimismo é essencial, ainda mais na nossa profissão. Vou passar para o último tópico aqui, porque depois eu tenho umas 3 perguntinhas que eu retirei de concurso para a gente poder analisar aí, para ver se a gente realmente está entendendo, né, esse processo. Bom, ensinar exige... E você que gosta dos concursos... Vou adorar. Vamos lá. Depois vocês assistam o do anterior, né, Michelle? A Michelle estava comigo, o vídeo anterior eu vou disponibilizar essa semana. Eu coloquei lá umas 3 perguntinhas também retiradas de concurso, tá? Ensinar exige curiosidade. Quem não falou no próximo bloco, gostaria de começar com esse aqui, falando e fazendo uma reflexão? Quem gostaria de começar aqui? Eu ainda não consigo visualizar. Michelle, tudo bem, a gente vai falando e depois... Ô, Mi, eu mandei um print no seu WhatsApp da 8 e da 9. Ah, tá. Obrigada. É a Denise, né? Olha que bom. Tá vendo? A gente vai conhecendo, né? Alguém gostaria de pegar esse tópico, ler para a gente refletir? Vamos lá. Posso ler, Pro? Vamos lá. Ensinar exige curiosidade. Sem a curiosidade, um educador não pode aprender e nem ensinar. Por isso, é preciso estimular a pergunta, a reflexão crítica. Pensar o que se pretende fazendo aquela pergunta. Quais perguntas e respostas ainda não foram feitas? Os alunos e professores devem ter uma postura aberta, curiosa, indagadora e não passiva. Então, é a curiosidade que nos leva a aprender, né? Tudo parte da curiosidade, já vem da filosofia, né? Que é a pergunta que leva à reflexão, à aprendizagem. Hoje, até na live que eu te mandei o link, falou sobre a pergunta, né? Quando é uma boa pergunta, as pessoas refletem. Quando você faz uma pergunta e que todo mundo responde em coro, significa que não foi uma boa pergunta, porque uma boa pergunta, quando ela é feita, ela leva à reflexão.
Então, a curiosidade é o ato de refletir, né? Então, se eu sou curiosa, se eu tenho a curiosidade, eu vou refletir para aquilo. E através dessa reflexão que eu levo à aprendizagem. Acho que seguindo essa Muito linha. bem, Gê. Nossa, muito bem, muito boa o aprofundamento que você Muito fez. show, muito show. Não é? Olha só. Thaís, você está sentindo a qualidade dessas alunas que estão aqui na sala com a gente? Não, eu estava aqui no nível. início falando aqui sozinho, depois que eu vi, nossa, isso aí, e o microfone fechado. De um nível, de um gabarito, meu bem. Excelentes, excelentes. Depois a gente vai finalizar a live aqui e eu vou propor uma coisa para vocês. Eu vou encerrar a gravação e vou propor uma coisinha para vocês, tá bom? Mas depois que a gente finalizar aqui, para não tumultuar para quem for assistir depois. Quem mais gostaria de refletir sobre isso? Eu adoro esse tópico, né? Ensinar exige curiosidade. Eu adoro particularmente. Você fala muito, né? Professora, muito, né? Desculpa, eu falo muito, então vou parar de falar. Não, de despertar mesmo a curiosidade, né? Aí a pergunta que eu deixo assim no ar, como nós devemos despertar essa curiosidade em nossos alunos, né? Então, além do domínio daquele conteúdo, né, do qual nós vamos estar compartilhando, né, não transmitindo, mas compartilhando, devemos estar envolvidos também, né? Porque se eu não me envolvo naquilo, como eu vou ensinar com alegria, como eu vou passar uma mensagem de esperança, e como meu aluno vai aprender com alegria, né? Se eu não estou envolvida nesse processo, exatamente, né? Exato. É uma troca, né? É uma relação mútua, então eu tenho que estar alegre, eu tenho que saber o que eu estou passando, para que meus alunos consigam, né? Porque esse transmitir é que vai fazer toda a diferença, aí é onde que vai chegar aquela aprendizagem significativa, né? Quando realmente fez sentido para ele, né? Porque ele entendeu que aquilo que eu estou passando e por que aquilo é importante, precisa aprender. Sim, sim. E assim, Michele, só complementando o que você está falando, né, e com o capítulo 9, ensinar exige curiosidade, engana-se o professor, né, que pensa que está participando de um processo ativo na aprendizagem do aluno, respondendo às suas perguntas. Então, quando o aluno ele pergunta, o professor ele deve responder com uma pergunta em cima, né? Justamente para aguçar a curiosidade, né? Então, por exemplo, fica lá, quando eu converso assim com vocês, eu me remeto aos meus pensamentos dos alunos que eu tive no ensino fundamental. Então, tinha lá, ai, professora, quanto que é mesmo? Quanto que é mesmo 7 vezes 7? Aí eu falava, não sei, procura aí. Mas e se você... Ai, professora, mas... Porque eles estavam nessa fase, né, de aprendizagem e assimilação, de adição, de multiplicação. Então, eu lembro que daí eu falava, não sei, daí tinha um que falava assim, é só você fazer o 7, pôr o 7 embaixo do 7 e armar a conta e fazer. Aí tinha uma outra coleguinha falava assim, não, mais fácil assim, faz 7 mais 7 mais 7. Ué, era outro caminho, era uma outra possibilidade, né? Mas assim, eu já não respondia de cara. Porque às vezes no cotidiano a gente já... Ai, quanto que é 2 mais 2, 4? Você sabe por quê, Thaís? Porque isso já é um hábito, já é um costume dos alunos terem a resposta pronta pelo professor. E o professor sempre dá a resposta. Parece que isso virou uma coisa assim, eu não sei, vou perguntar para o professor. Tá, por que você não vai pesquisar? Por que você vai... Né? Então, que nem quando nós estamos estudando, né? Por exemplo, isso aqui eu não sei o que é, não. Isso aqui eu vou colocar aqui que eu preciso me aprofundar nisso. Essa curiosidade, ensinar exige curiosidade. Quando você ensina, você também aprende. Porque, às vezes, é um assunto que você teve lá atrás, na educação básica, que você tem que retomar esse estudo para você, né? Você tem que se aprofundar para depois conseguir passar isso para os seus alunos. E é exatamente assim. Ensinar, né, o tempo inteiro. Bom, meninas, chegamos ao final. Alguém gostaria de complementar? Gostaria de falar alguma coisa? Eu vou lançar 3 perguntinhas aqui. Alguém quer fechar?
alguma coisa? Eu gostaria... eu gostaria de agradecer o seu convite, Keila, para estar participando desse momento. Foi bem enriquecedor. Teve várias reflexões apontadas aí pelo grupo e, particularmente, isso me enriqueceu. Obrigada. Professora Thaís, nós teremos ainda 2 dias, né? Segunda e terça, se você quiser vir para a gente fechar esse nosso conteúdo. Finalizamos dia 30, porque aí a gente fecha o livro, né? Então, se você quiser, tá convidada, super convidada para participar com a gente. Denise, ia falar? Então, professora, e é tão legal isso, que cada uma falou, que a gente tem que despertar a curiosidade, né? Assim como você despertou em mim, muitas vezes, você sabe disso, né? Eu quero isso para os meus alunos, né? Sim, sim. E como os professores têm que fazer, na maioria das vezes, com os alunos, despertar a curiosidade deles. Se eles não tiverem curiosidade, como que eles vão aprender, né? Muitas vezes. Porque a partir da curiosidade que eles vão aprendendo, eles vão buscar, igual a professora Thaís. Mas vou desenhando. Não. Eles vão começando a pensar, né? Raciocinar, né? Isso que vai tornar sempre as nossas aulas mais interessantes, né? O nosso aluno vai querer sempre participar, né? Porque ele vê a possibilidade, então, de estar sempre interagindo, buscando, aprendendo. O aluno também gosta, né? De ser aguçado também. Bom, e vamos lá, então. Essa questão aqui foi do Instituto Federal Fluminense. Diz o seguinte: Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, desenvolveu uma temática rica sobre a formação de professores, defendendo reflexões a respeito de uma prática dialógica como uma exigência de humanização docente. Para tal, o professor deve, alternativa A, dominar o conteúdo, alternativa B, manter um bom nível de avaliação entre os alunos, alternativa C, desenvolver uma docência crítica, alternativa D. Alternativa D, criar um ambiente agradável e sem conflito. Alternativa E, alcançar alto padrão de produtividade dos seus alunos. Vamos lá. 6. Alternativa C. Gi, você falou? Eu acredito, eu vou na C também. Teve algum motivo para vocês escolherem a C? Eu fui eliminando, por exemplo, alcançar alto padrão de produtividade dos alunos. Esse alto padrão eu já descartei. Ok. Né? Criar um ambiente agradável e sem conflito. Pensei, como assim criar um ambiente, sendo que aqui ele está falando de desenvolver Isso. Volta na formação, questão, exatamente. Professores. Isso. Tá. Daí, em cima, de novo, voltei na questão, porque na letra B ele está falando manter um bom nível, tipo, vai nivelar, a avaliação serve para nivelar os alunos, daí eu já descartei. É isso aí, professora Thaís. E dominar o conteúdo. Dominar o conteúdo, eu pensei, vou na desenvolver uma docência crítica, esse foi meu raciocínio. Isso, exatamente, e isso foi muito importante que a professora Thaís trouxe, que voltei na questão. Muitas vezes a gente se perde na questão que você fala, poxa, dominar o conteúdo também, ou criar um ambiente agradável também, mas aí a gente se perde no quê? Na questão, a gente esquece a questão e fica só nas alternativas. Quando for assim, volta na questão. Alternativa correta, alternativa C, certinho. Muito bem. Próxima questão. Os pedagogos e demais profissionais e pessoas que circulam na escola pública devem considerar, segundo Paulo Freire, a importância das relações entre educador e educando, entre autoridade e liberdade, entre pais, mães, filhos e filhas, o que contribui para, alternativa A,
A reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia. Alternativa B, a elaboração do calendário escolar que marca as lições de vida e deve inibir as liberdades dos alunos na avaliação da escola. C, elaboração de um regimento escolar apenas por quem entende de legislação de ensino. D, elaboração das diretrizes escolares por pessoas que detêm o saber pedagógico e encontram-se fora da sala de aula. Ou alternativa E, produção de documento e registros escolares exclusivamente pelos pedagogos. E aí? Bom, eu sou muito visual e eu não estou vendo nada, mas estamos falando de uma relação, né? Então deve ser a alternativa A, né? Aê, Michele, exatamente, porque nós estamos falando de uma relação. Muito bem, é isso que a gente tem que fazer, ó. Li as questões, aquele tempo todo eles estão falando de coisas que são baseadas para a questão administrativa de uma escola, elaboração do calendário, questão administrativa, que eu digo, a parte da gestão, né, coordenação, diretores, professores. Aqui nós estamos falando de relação entre pais, mães, filhos e filhas, então a alternativa correta, alternativa A, muito bem. A reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia. E a última aqui, então... Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire alinha e discute alguns saberes fundamentais à prática educativa crítica ou progressista. Ele afirma que ensinar não é transferir conhecimento. Isso foi bem bacana que ontem, né, Michele? Nós falamos isso, né, sobre transferir conhecimento. O professor não transfere conhecimento, né? Foi bem bacana quando discutimos isso, porque ele não vai pegar o que ele tem aqui, ó, toma meu conhecimento aí para você. Né? Não é assim que acontece. São informações, enfim. Ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos, nem formar, é a ação pela qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. E que os sujeitos educativos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Esse pensamento do autor pode ser sintetizado da seguinte forma. Alternativa A. A educação é uma forma de intervenção no mundo? B. O ensino prescinde de consciência ideológica? C. O ensino abstrai-se da identidade cultural para transmitir a cultura acumulada? Ou D. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E quem ensina, aprende ao... Peraí, gente, eu falei de novo. A B diz o seguinte: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Qual seria a alternativa correta? A D. Por quê? Porque está falando da troca, né, da construção do conhecimento, e não da transmissão, de simplesmente transferir, né? Não é Isso aí. Vocês estão vendo? Mútua, né? Professor e aluno, né? Que enquanto eu ensino, eu também estou aprendendo tanto quanto o meu aluno, né? Muito bem. Meninas, então eu quero agradecer a todas. Eu vou finalizar, mas eu peço para que vocês não saiam aqui, porque eu tenho uma proposta, tá bom? Então, eu só vou me despedir. Faço o convite para que todas estejam aqui segunda e terça, porque é quando a gente vai finalizar, tá bom? Thaís, por favor, esteja com a gente. É uma horinha, você viu? Passa super rapidinho. E a gente faz questão de que você esteja conosco, tá bom? Meninas, muito obrigada pela participação. Fiquem aqui, não saiam, tá bom? Vocês gostariam de falar alguma coisa para a gente finalizar? Agradeço muito. Um grande beijo. Querem falar alguma coisa? Não, Pro, muito obrigada. Tá, joia. Não saiam daí. Obrigada, professora. Então, não percam que teremos ainda a finalização do capítulo 3 do livro Pedagogia da Autonomia. Muito obrigada a todos e até a próxima.